Oi, pessoal. Última intervenção sobre o assunto contrapiso, piso acabado, tá bom? Vamos arrumar lá no térreo e vamos corrigir duas coisinhas que eu reparei que estão erradas aqui em cima. Bom, aqui basicamente é claro que o contrapiso poderia ser apoiado com uma estrutura auxiliar aqui do lado, mas a julgar dessa parede mais larga, feita com dupla camada de tijolo, talvez esse contrapiso chegasse até o eixo da parede. Então a gente vai clicar para editar, tanto faz a vista que ele abrir, porque depois que ele abrir a vista, você pode transitar e escolher pelo Project Browser a que mais interessar. O importante para ele é que ele consiga entender é, qual que é o ponto de vista que te mostra esse objeto visto de frente, né? Então, no caso do sketch, o ponto de vista da planta. Aqui eu vou alinhar esse contrapeso pelo meio, porque assim não atrapalharia a colocação dos tijolos que são visíveis nas fachadas, e aqui já está corrigido. Vamos só olhar aqui no corte. Isso. A gente poderia só dar um join na geometria. Pronto. Então, talvez seja isso que acontece lá. Novamente, não tem material sobre isso, eu estou supondo aqui. Tá? Vamos dar um join entre esse contrapiso e essa parede. Está tudo certo. Aí eu reparei uma coisa. Na porta externa, a gente tirou o pedaço da parede. E no caso dessa porta externa, tem a execução de uma fiada de tijolo aqui sim. Então aqui valeria a pena a gente reposicionar esse void só para a área da soleira. Novamente, é um preciosismo da minha parte, tá? Muito dificilmente a gente teria um corte olhando para isso, enfim. Mas provavelmente o void só vai pegar aqui mesmo. Melhor usar o align no caso dessa ferramenta. É muito mais rápido, tá? Então vamos olhar como é que ficou aqui. Provavelmente é isso que acontece lá. E essa soleira eu vou editar, porque muito provavelmente ela tem pelo menos 2 centímetros de pingadeira aqui. Eu poderia acessar essa cota e fazê-la se projetar um pouco mais para fora. Ou poderia inclusive usar a ferramenta de seleção de linhas. Se eu indicar uma face, o cruzamento da face dessa guarnição com o plano em que está desenhado o sketch, teria como resultado uma única linha. E se eu selecionar o plano das costas da guarnição, a mesma coisa. Poderia dar um break nessa linha para deixá-la com duas partes e selecionar a face lateral da guarnição. Com isso feito, eu posso selecionar as aparas e essa soleira eu vou deixar com esse acabado desse jeito, tá? Feito isso, a gente corrigiu todo o primeiro pavimento, vamos corrigir agora o térreo. No térreo, esse contrapiso e piso acabado, aqui está considerado com 6 centímetros, eu vou usar um contrapiso um pouco mais espesso, eu vou colocar 8 centímetros, contrapiso de 8, e aqui 8 centímetros. Tá. Eu vou supor que tenha algumas vigas baldrames sob essas paredes. Então a gente poderia separar algumas vigas do andar de cima. Talvez essa viga aqui. E vou pegar uma transversal também. Ctrl C. Usando o paste, vamos colar alinhado em relação aos seguintes levels. Vamos colar no térreo.
Isso. E vamos deixar que isso... vamos colocar que ambas as vigas, elas estão 8 centímetros para baixo. Aqui tem 2 centímetros de piso com 8 do contrapiso. Vou jogar 10 centímetros. Pronto, ficou por baixo aqui. Aí vou olhar a planta estrutural, olhar pela do térreo mesmo, e eu vou esconder temporariamente essa planta e vou pedir para View Range enxergar um pouco mais para baixo. Vou pedir para ele enxergar 80 centímetros para baixo. Depois eu troco isso. Assim a gente vai enxergar as vigas que a gente colocou aqui. Bom, eu vou deixar essa baldrame com uns 30 centímetros de altura e poderia ficar com essa parede 15 centímetros daria, 15 centímetros daria, aparentemente 15, e essa daqui 20. Vou fazer as baldrames todas com 20. Vinte por 30. Tá. Aí nós poderíamos deixar pelo eixo. Talvez essa aqui tenha que ser um pouco mais espessa para pegar essa parede. Apesar que é um trecho tão curto de parede que está apoiado aqui. Mas para a gente analisar o modelo, tá bom. E vou reposicionar essa outra aqui. Pronto, a parede consegue ficar em cima dela. Tá ótimo. E vou puxar o nó dessa baldrame. Vou esticar o nó dessa baldrame até o eixo do pilar. E vou esticar o nó dessa baldrame até o eixo do pilar. Vou reposicionar sempre prestando atenção que elementos que ele está considerando. Vou pegar um nó dela e vou chegar no eixo do pilar. Então, pegar essa parede, pegou essa parede, pegou essa. Vamos só conectar esses pilares e conectar esses outros. Essa baldrame não precisa se estender tudo isso. Nem esse aqui. Talvez a gente bolhe alguma coisa diferente para imaginar como que seria o esgoto, mas para o modelo tá ótimo, né? Vou descongelar agora a laje, vou zerar novamente a V-Range. Pronto. Agora esse
esse piso ele pode contornar a área do banheiro. E a gente pode isolar também a paginação do piso acabado e a paginação do contrapiso. Como que a gente poderia isolar esses dois? A gente olha através de um corte. Já vou arrumar isso aqui. Vamos editar, vou duplicar esse material para deixar apenas o piso seria um porcelanato também, né? E vamos jogar fora o substrato. Para isso, eu preciso descer o acabamento, necessariamente precisa ter algum elemento entre a área de core e jogar fora o substrato. Pronto. E agora eu vou copiar esse objeto no mesmo lugar. Aproveitando a seleção, eu vou colocar uma defasagem de 2 centímetros e vou selecionar o contrapiso de 8 centímetros. Vou selecionar qualquer um desses, vou duplicar, vou deixar apenas o contrapiso, acessar o material e jogar fora a camada de acabamento. Pronto. Agora eu vou olhar aqui na planta, no ponto de vista da planta, editar a geometria, contornei os pilares, o contrapiso vou deixar esse traçado contornando as paredes. Assim, pelo menos o quantitativo fica mais certinho, né? Então ele está dando a volta, está dando a volta. Aqui vamos pedir para ele dar a volta aqui. Ctrl C. Tá joia. Vou passar um corte agora olhando essas paredes. Essa parede vai descer até a baldrame. Essa parede vai descer até a baldrame. E essa parede vai descer até a baldrame. Pegou essas três, vamos passar um outro corte. Vamos olhar para esse corte aqui para acertar as outras duas. Feito isso, vamos selecionar o piso acabado e acertar a geometria de limites dela. Então, eu vou aproveitar o traçado da outra, contornou toda a parede, é esse aqui.
Agora vamos fazer o piso interno aqui. Clico na aba de arquitetura, Floor, seleciono o do banheiro, vamos supor que seja isso, 40 por 40. Ele vai no térreo com 1 centímetro de desnível. Ele vai vir aqui. Depois, se tiver outra parede com cerâmica, a gente edita. Por enquanto, eu vou pegar os limites do jeito que estão aqui. Vou fazer um novo piso. Também a -1, também no térreo, também 40 por 40. Com isso, eu consigo iniciar a partida do piso. E feito isso, esse aqui eu vou fazer o piso até esse trecho. Vou posicionar no mesmo lugar. E agora eu vou tirar a sobreposição, editando a geometria desse objeto. Pronto. Em vez de 1 centímetro, 2 centímetros. Pronto. Com isso, o nosso piso acabado certinho. E agora vamos colocar um contrapiso. Então, arquitetura. Floor. Foi usado o contrapiso de 8. Então, como esse está 1 centímetro para baixo, a gente vai usar um contrapiso de 7. Como não tem, seleciono um que existe, duplico, vou mudar 7 centímetros aqui, entrar na configuração de estrutura e passar para 7 centímetros aqui. Confirmar, confirmar, falta geometria. Vou usar a ferramenta de parede e vou indicar os limites. Ele reclamou de 2 linhas sobrepostas, isso é algo que a gente tem que resolver antes de fechar a geometria. Então, a gente tira a sobreposição. Aqui, pelo visto, a porta está errada, né? Essa boneca aqui está muito pequenininha. Está encostada no 0. Vamos afastar uns 7 centímetros. Pronto. Depois a porta eu coloco 7 centímetros afastado. Coloca 7 centímetros afastado da parede depois. Tá? E ao invés de -1 centímetro, -2. Ele tem que ficar por baixo do piso acabado. Seria -3, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu acho que é -3. Sim, -3. -3. Pronto. Ele já me sugeriu fazer aquele join automaticamente. Então, ótimo, tá feito. Como é um objeto... Ah, não, vamos construir do zero. Floor. Contrapiso de 7 a -3 no térreo. Vou usar a ferramenta de seleção de parede para indicar a parte core da parede. Aqui ele
entendeu o lado errado, mas como eu tenho a ferramenta de espelhamento, eu consigo trocar de um jeito bem tranquilo. Vou fazer aqui a mesma coisa, vou reposicionar essa porta uns 7 centímetros para o lado. Vou dar um split nessa parede. Um trim aqui, um trim aqui. E vou jogar fora essa linha e vou fechar a geometria. Quer que ele já dê? Sim, por favor. Vamos olhar como é que ficou. Legal. A exceção do trecho do box, que não vai ser aqui. Então eu selecionei o objeto, mudei o ponto de vista. Não cliquei em nada, portanto o objeto continua selecionado. Vou copiar no mesmo lugar. Pego 2 contrapisos sobrepostos. Edito o boundary. E vou fazer o contrapiso voltar. E vou deixar esse pedaço um contrapiso mais fino. Vou voltar aqui no corte, que é muito mais fácil de selecionar a laje. Vou pegar essa laje que precisa se ajustar. Mudar o ponto de vista, editar o limite e reposicionar para trás. Feito isso, posso jogar fora essas linhas que eu não vou precisar, porque aqui é um retângulo simples. E vou fechar a geometria novamente. Esse contrapiso precisa ser de 6 centímetros. Como eu não tenho ele de um jeito simples aqui, eu vou partir desse daqui, duplicar 6 centímetros aqui, jogar fora e editar esse texto aqui. Pronto. Fechei a geometria. Vamos olhar como ficou o corte. E ele tem que ficar a menos 4. Tem que afundar mais 1 centímetro. Agora tá certo. Vamos dar um join entre esse contrapiso e esse contrapiso. Legal. Vou colocar um forro, porque muito provavelmente o esgoto do banheiro de cima vai acontecer, pelo menos nesse banheirinho aqui. E como que a gente faz um forro? Venho em arquitetura, forro, coloco o nível dele. Então, se eu não tiver um nível para o forro, que é muito usual que tenha, vou deixar ele hospedado no térreo mesmo, só que a 2,30 de altura, depois a gente confirma. Forro de gesso 2 centímetros, a composição é exatamente igual ao que vocês já estão acostumados. Vou deixar 2 centímetros aqui. Posso fazer um processo automático ou desenhar. Eu vou desenhar mesmo. Eu vou colocar um afastamento de cerca de 2 ou 3 centímetros do limite da parede para colocar uma tabica. Então eu posso usar um offset. Se eu usar valores negativos, quando eu desenhar o retângulo, ele vai dar um offset menor. Se eu deixar valor maior do que 0, ele vai jogar o offset para fora. Então aqui é menos, por exemplo, 3 centímetros. Desenho usando a linha de argamassa. Pronto. Clico OK. Vamos olhar no corte. Acho que está de bom tamanho. Temos um entreforro aqui de 26 centímetros. Está bem tranquilo. A gente pode até deixar um pouco mais apertado. Vamos deixar 2,40. Dá para resolver tudo que precisa resolver aqui embaixo. A gente tem o espaço aqui entre... Colocaria o ralo sifonado, depois a gente vai ter que desviar dessa estrutura ou passar por dentro da viga.
Acho que está de bom tamanho aqui, tá bom? Então, com isso, a gente acertou toda a parte do térreo também. Beleza? Vamos para o próximo vídeo.